Muito bem, estamos aqui na série. Estamos gravando todo o Evangelho de Mateus, ponto a ponto. Estamos aqui no lugar de Jesus, como se ele estivesse aqui nos dias de hoje. Ele está em espírito, mas como se ele estivesse naqueles dias, quando ele ia até os discípulos, quando ele entrava nas casas, quando ele fazia os milagres, quando ele impunha as mãos nas pessoas. E Jesus está pronto hoje, através das nossas vidas, a realizar as mesmas obras que ele realizou naquele tempo, pois ele diz: aquele que crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda maiores do que estas farão. E eu estou aqui no lugar de Jesus, neste momento, gravando, falando aquilo que ele falou e falaria fisicamente para você. Então, muito bem, nós estamos aqui no Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, onde Jesus começa aqui, onde Jesus mostra aqui vários milagres que ele realizou. Diz aqui no versículo 8:14, e Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou e os serviu. E chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Ou seja, no outro evangelho diz que Jesus entra na casa de Pedro e ele dá uma bronca na febre. Ele diz: sai dela, como se fala com um cachorro sarnento, e diz que a febre na mesma hora deixa a sogra de Pedro e ela se levanta imediatamente. A cura foi imediata e começa a servir ali os discípulos. E diz que ao cair da tarde, as pessoas sabiam que ele estava na casa da sogra de Pedro, trazia ali os endemoniados, trazia os lunáticos, os enfermos, pessoas acometidas de todo tipo de enfermidade, e ele somente com a palavra, ele dava a palavra e dizia: olha, fica curado agora. O instrumento que Jesus usa até os dias de hoje para curar qualquer tipo de enfermidade é a palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus diz, está escrito. Então, a palavra de Deus, a palavra em Jesus Cristo, hoje ela tem o mesmo poder, porque ele diz: eu sou mesmo ontem, sou mesmo hoje e serei para sempre. Do jeito que eu fui ontem, eu sou hoje, eu serei para sempre. No versículo 13, vamos dar um pulinho aqui, no versículo 23, Jesus apazigua uma tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande multidão. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus entra no barco ali com os discípulos, cansado. Imagina você atender ali. Nós que somos pastores sabemos, você atende ali um grupo de 20, 30 pessoas depois de um culto, às vezes você se sente cansado, estressado, você é homem, você está na carne. E Jesus, depois de atender tantas pessoas, depois curar centenas, milhares de enfermos endemoniados, que foi ali na casa da sogra de Pedro, Jesus entra num barco com eles para ir para outra banda, para outro lugar, para outra localização, e Jesus tira ali um cochilo, como diz lá aqui no interior, Jesus tira ali uma pestana, e diz que se levanta no mar uma grande tempestade. O que Jesus esperava que aqueles discípulos fizessem, depois de vê-lo curar centenas, milhares de enfermos, expulsar centenas, milhares de demônios, usando apenas o poder da palavra, Jesus esperava que aqueles discípulos levantassem a mão e dissessem: vento, acalma-te, tempestade, cessa agora. Jesus esperava que eles fizessem isso, mas eles não fizeram. Eles vão lá e cutucam Jesus: mestre, nós vamos morrer, olha a tempestade. Jesus levanta-se e diz: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E aquietou na mesma hora. E Jesus diz para eles:
homens de pequena fé. Jesus não disse que eles eram incrédulos. Jesus disse que a fé deles ainda estava sendo lapidada, mas ainda era muito pequena. Homens de pequena fé. Não sejamos homens e mulheres de pequena fé. Hoje, neste vídeo aqui, eu quero te animar. Acredite, a palavra de Jesus continua viva e eficaz como naquele mesmo dia que ele teve esta ação aqui. Não mudou nada. Jesus continua buscando homens e mulheres como eu, como você, que no momento da aflição, no momento que vem a tempestade, você saber que a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Se você confessar, para salvação, se você confessar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, você será salvo. Se você levantar sua mão e mandar que a tempestade se acalma, ela vai se acalmar, ela vai desaparecer. Se você levantar a sua mão, se você tocar no enfermo como ele tocou na sogra de Pedro, se você der uma bronca na doença como ele deu, na febre que estava na sogra de Pedro e mandar sair, eles vão sair, porque o Espírito de Deus continua vivo dentro deste evangelho da mesma forma. Amanhã nós vamos continuar falando dos milagres aqui do capítulo 8. Não perca, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas, ative o sininho, siga-nos nas redes sociais. Quando você ativa o sininho, quando você dá o seu like, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é relevante e ele mostra para um montão de pessoas gratuitamente. Vamos evangelizar o mundo. Amanhã nós vamos falar e quero comentar com você uma área espiritual muito importante aqui. Nós vamos falar amanhã dos endemoniados gegezenos. E eu quero falar aqui sobre a parte espiritual, como os demônios, eles apossam da vida das pessoas, o que é possessão, o que é perturbação. Nós vamos falar no vídeo de amanhã, ok? Até amanhã, Deus te abençoe no nome de Jesus.